introdução. Obrigado por seres o primeiro entrevistado para este novo projeto editorial da Etnográfica, no qual vamos dar espaço ao audiovisual a interlocutores antropólogos e antropólogas que possam também dar conta de vários temas e também do seu trabalho. E no teu caso em particular, obviamente a escolha parece-nos óbvia porque foste, digamos, o primeiro diretor da revista Etnográfica e de alguma forma essa era a primeira pergunta que eu queria deixar-te. Puxar a história 25, 26 anos atrás, ou até mais, e pedir que refletisse um pouco sobre o impulso criador deste projeto editorial que tem vindo a trilhar, tem vindo a fazer caminho nestes 25, 26 anos. Sim, o projeto da Etnográfica surgiu no âmbito do então Centro de Estudos da Antropologia Social do ISCTE, que tinha começado muito bem no final dos anos 80, depois tinha entrado ali numa certa inatividade e a partir de 93, digamos, as atividades do CEAS ganharam uma nova expressão, uma nova dimensão e de alguma forma o lançamento da Etnográfica é a consequência disso, não é? Da maneira como o CEAS foi ocupando um espaço e desenvolvendo um conjunto de atividades. O principal impulsionador da revista foi o Paulo Valverde, que entretanto, como é sabido, faleceu. Ele é que era o grande entusiasta, não é? E de facto, na realidade, uma revista com as características da Etnográfica fazia falta. Havia um conjunto de pessoas que já tinham feito ou estavam a fazer o doutoramento e, portanto, não havia assim, um fórum onde muitas delas se pudessem exprimir. Havia, evidentemente, a análise social, havia também a revista Lusitana, que tinha sido redinamizada pelo professor Viegas Guerreiro, mas era uma revista muito focada numa certa visão da cultura popular portuguesa, e havia a etnologia, mas essa era, digamos assim, na altura da concorrência. E portanto, no fundo, foi neste contexto que nasce a Etnográfica, tendo o Paulo Valverde como grande impulsionador, mas do grupo fundador fazem parte também o Filipe Verde, o António Medeiros, a Rosa Maria Pérez e eu. No fundo, são pessoas pertencentes a duas gerações distintas. Eu e a Rosa Pérez somos de 54 e depois fizemos os dois a licenciatura no ISCTE. E este grupo é um grupo de gente mais jovem, que inclusive foram nossos alunos quando nós chegámos ao ISCTE, eu e a Rosa Maria, em 84, 85. Mas era um conjunto de pessoas que pertencendo a duas gerações se davam bem. Eu devo dizer que inicialmente tive algum ceticismo sobre a possibilidade da revista, do projeto da revista. Tanto que a primeira diretora indicada por este grupo foi a Rosa Maria Pérez. Mas ela estava na altura na Comissão Nacional de Descobrimentos, não tinha sido levado pelo Espanha, e foi perante esse impedimento da Rosa que eu, como sénior deste grupo, assumi a direção da revista. E, portanto, pronto, o projeto houve um conjunto, variado de reuniões para discutir, no fundo, o nome e a coisa. O nome da coisa e a coisa. O nome da coisa foi Etnográfica. Eu acho que houve aí uma certa tentativa de marcação da etnologia, não é? Ok, eles são etnologia, nós somos etnográfica, e isso correspondia também a esta ideia de que a etnografia estava no coração do empreendimento antropológico e nós queríamos que essa etnografia tivesse muita visibilidade na revista. Quanto à coisa, a coisa envolveu desde logo, e definido o nome, o projeto gráfico, foi feito pelo Mariano Pissarra, e depois a definição de coisas como a semestralidade da revista, portanto, dois números por ano, alternar números temáticos com números abertos. Claro que, obviamente, o grosso da revista seria constituído por artigos, mas a preocupação desde o princípio foi ser o mais inclusivo possível. Isto é, nós desdobrámos em convites
uns genéricos, outros mais específicos, aos colegas do ISCTE, mas aos colegas também da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que eu conhecia bem, porque muitos deles tinham sido meus alunos ou meus colegas, e aos colegas do ICS. Portanto, muitos desses convites eram genéricos, tipo, temos esta revista, era bom publicarmos qualquer coisa teu, ou tua, ou então eram específicos. Bom, estás a trabalhar na tese de doutoramento, não há nenhum capítulo que queiras publicar aqui. Pronto, definimos também as secções, portanto, havia recensões, havia uma secção de memória, havia uma secção de interdisciplinaridades, que tínhamos um colega que não era da antropologia, mas que tivesse alguma conexão com a antropologia que refletisse sobre essa ligação entre aquilo que ele fazia e a antropologia, e havia também a publicação regular de entrevistas, e havia também esta preocupação de convidar alguns colegas estrangeiros mais conhecidos, mesmo que estivéssemos a publicar artigos que já tinham sido publicados por eles noutros contextos, não é? Nós percebíamos que era difícil que eles produzissem exclusivamente para a revista, mas não tínhamos problemas em publicar coisas que eles já tivessem escrito e produzido noutro lugar, até porque nessa altura não havia a facilidade de acesso a revistas que hoje temos. Lembro-me, por exemplo, o Marques publicou na Etnográfica um artigo sobre chamado 10 Years After Writing Culture, que já tinha sido publicado, mas há outros casos. Pronto, ter encontrado o nome da coisa e a coisa foi... Pronto, havia que tratar dos aspectos práticos, que foram muito facilitados pela escolha da Celta como editora. Eu tenho, acho que a Etnográfica tem uma dívida de gratidão muito grande com a Celta, em geral, com as pessoas que lá trabalhavam, e em particular com o Rui Pena Pires, foram sempre impecáveis. E os aspectos práticos também foram facilitados porque após um período em que havia várias pessoas a assegurar funções de secretariado, eu não sei a partir de exatamente que ano, mas logo no segundo ou no terceiro ano, o secretariado foi entregue à Catarina Mira, que o assegurou durante muito tempo, depois afastou-se, mas depois voltou a assegurar o secretariado da Etnográfica, e foi sempre uma pessoa impecável. O trabalho dele era de muita qualidade. Dito isto, o desafio principal que a Etnográfica colocou era, no fundo, da continuidade do projeto, não é? E, portanto, o que pressupunha regularidade da publicação e pontualidade. Isto é, nós fizemos sempre a questão em publicar os 2 números relativos a cada ano no próprio ano, e não como acontecia nessa altura com muitas revistas, que eram números relativos a, por hipótese, 89, mas saiu 91 com a data de 89. Portanto, o grande desafio era isso. Não gostava de fazer o primeiro número, a grande questão era depois fazer seguir ao primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e eu devo dizer que havia colegas, nomeadamente no ISCTE, que quando perceberam que a gente já estava no 4º número, finalmente acreditaram que a revista existia, porque até aí não acreditavam muito que a revista existisse. Até porque tinha havido uma tentativa anterior de fundar uma revista de antropologia por parte dos colegas que chegam a Portugal depois de 74, vindos sobretudo de França, mas também envolvendo, creio eu, alguns colegas já vindos de Inglaterra. Chegou a ser contactada a imprensa nacional, mas o projeto não ficou para a frente. Mas era um projeto que já estava relativamente sólido, tanto que uma vez o José Carlos Gomes da Silva, que estava envolvido nesse projeto, me passou um artigo que ele tinha escrito para essa revista, que nunca chegou a existir. E, portanto, a grande questão era, esta revista era para existir mesmo, e era possível, e era necessário assegurar a sua publicação com regularidade e com pontualidade. Para garantir isso, a estratégia seguida foi a dos convites. Na altura as pessoas não estavam habituadas à ideia de publicar, não é? Ainda não tínhamos chegado ao Publish or Perish. Pronto, e portanto, no fundo, a revista viveu muito, sobretudo nos primeiros anos, de artigos que eram pedidos, ou genericamente, ou, digamos, mais especificamente, não é? E devo dizer que foi muito bom, porque todas as pessoas contactadas mostraram interesse, disponibilidade, e conseguimos ser bastante inclusivos, de facto, nos convites e depois na publicação de artigos. Havia alguns artigos que nos chegavam sem serem solicitados. Nesses casos, os artigos iam a peer reviewing,
de alguém da Comissão Editorial, mas o grosso dos artigos resultava desses convites, e era eu ou algum membro da Comissão Editorial que os revia com os autores. Portanto, no fundo, o artigo era recebido, era lido, e depois culminava-se uma reunião em que eu ou outro colega sugerimos um conjunto de modificações e ficava fixado o texto final, que era só depois revisto pela Catarina Mira, digamos, por ocasiões formais, não é? Pronto, simultaneamente, nós implementámos desde o princípio esta estratégia de fazer números temáticos alternados com números mais abertos. Eu creio que o primeiro número resultou de um colóquio que eu co-organizei com o Joaquim Paz de Brito, chamado Etnografias Locais, mas depois o que aconteceu é que fazia parte da política geral do SEAS organizar um colóquio ou uma conferência temática por ano, com várias participações, e foi a partir dessas conferências organizadas anualmente que foram surgindo os primeiros números temáticos. Portanto, no fundo, fazíamos dois em um. O SEAS, digamos, promovia o colóquio e depois as atas eram publicadas, quer dizer, as contribuições eram publicadas na etnográfica. Pronto, foi isto. Tudo se fez e acho que correu bem. Eu saí da diretora da revista em 2003, se não estou em erro, por duas razões. Primeiro, já havia um certo cansaço. Eu gosto muito de lançar projetos e estabilizá-los, mas depois, pronto, acho bem que outras pessoas assegurem os projetos e de facto, havia algum cansaço. E, simultaneamente, foi nessa altura que eu saí para o ISCTE, para a Universidade Nova de Lisboa, e ainda não existia o CRIA, e, portanto, não fazia sentido que fosse uma pessoa, digamos, da concorrência, que ia passar para a concorrência, a assegurar a direção da revista, e dado que, entretanto, um conjunto vasto de colegas, mas numeroso de colegas tinha, entretanto, doutorado, pronto, havia muito para onde escolher e eu acho que depois a revista ficou bem entregue à direção do Miguel. Eu ainda fiz parte da primeira comissão editorial da etnográfica, já com o Miguel como diretor, e acho que o Miguel depois deu esse grande contributo à etnográfica, que foi, digamos, a sua internacionalização, com a constituição do comitê editorial, com participações e a implementação, de facto, sistemática do peer review, para a qual já começava a haver condições, não é? Porque, na realidade, quando nós começámos, o número de pessoas doutoradas era muito baixo e era complicado pôr o peer review na mão. Enfim, hoje em dia, o mesmo problema também existe, na mão de pessoas que eram assistentes estagiários, não é? As condições eram outras e, portanto, foi possível dar esse salto de qualidade muito grande que a revista teve com o Miguel. E pronto, eu não voltei a fazer parte da comissão editorial, acho que fiz parte de 2003, 2007 ou 2006, mas, bom, continuo a ser um colaborador regular da etnográfica, irregular ultimamente, porque grande parte daquilo que eu tenho escrito tem muito a ver com o Brasil, e eu, neste caso, prefiro publicar no Brasil, mas agora estou de volta. Uma das secções que eu gostava mais está reanimada, que é a secção de memória. Acho também muito boa a ideia de ter reintroduzido as recensões, e pronto, a etnográfica está aí para as curvas. Pois, esperemos que sim. Não, eu só queria dizer que, de facto, em primeiro lugar, reiterar um pouco o que dizia o Humberto, ou seja, é um privilégio poder ouvir o João Leal e este longo percurso. É quase estranho, de facto, quando nós hoje ouvimos essa fase inicial em que haveria quase esta espécie de necessidade de instigar as pessoas para publicar. Hoje em dia a coisa é completamente diferente a esse nível e a questão é muito mais de conseguir selecionar daquilo da muita coisa que nos chega. O que eu queria perguntar é como é que olhas para isso, ou seja, quais são as vantagens que tu vês e as desvantagens, ou se quiser de outra forma, os aspectos positivos do modelo, que é um modelo muito mais light, digamos, de uma revista, muito mais orientada por essa escolha editorial, de convidar as pessoas, ou aquilo que é hoje, que é um modelo muito mais concorrencial, em que há, de facto, muito mais a procura de publicar, em que há muito mais esta necessidade de fazer currículo em termos de publicações. É uma mudança, de facto, muito significativa,
que acompanham a transformação da própria forma de fazer antropologia também e de divulgar. E a questão é, como é que olhas para isso? O que é que se ganhou, o que é que se perdeu com esta transformação tão significativa, não é? nestes processos? Sim, a escolha por esse modelo que de alguma forma repousava em convite e usava muito episodicamente o peer reviewing, a escolha desse modelo é o fruto das circunstâncias. Pronto. E assim como a passagem para um modelo em que o peer reviewing se institui e a revista se torna, digamos, mais aberta a um conjunto de contribuições que já não é preciso convidar as pessoas para fazer, porque elas sentem a necessidade de publicar, essa passagem também era inevitável. Eu acho que olhando para trás, no fundo, o modelo que nós seguimos tinha a vantagem de, digamos, de definir, de estar associado a uma linha editorial mais clara, não é? Em que, no fundo, se faziam escolhas de fundo sobre o que, digamos, sobre o que é que a etnográfica devia mostrar da antropologia portuguesa e da antropologia internacional, não é? Isto é, por um lado havia uma preocupação de acompanhar as pesquisas de colegas que já tinham concluído o doutoramento e que estavam no doutoramento e, portanto, no fundo, o princípio foi todas essas pesquisas devem estar aqui. Havia essa escolha de números temáticos que, no fundo, refletiu um bocado a própria orientação editorial da revista, a maneira como certos temas, digamos, ocupavam um lugar importante, digamos, no debate antropológico em Portugal dessa altura, e havia essa preocupação simultaneamente de tentar ir buscar colegas estrangeiros que fizessem a diferença. Portanto, acho que a grande diferença é que uma revista com esse modelo é uma revista, digamos, que faz escolhas editoriais de fundo e que não vive, digamos, apenas em função daquilo que lhe chega, não é? Eu acho, quer dizer, não está em causa regressar a esse modelo. Esse modelo também tinha uma outra coisa, que era mais elástico, no sentido em que, de facto, havia aquelas secções, memória, digamos, algumas secções de memória, interdisciplinaridades, etc., que correspondiam também a apostas, no fundo, no caso da memória, da visibilidade à história da antropologia anterior a 74, sobretudo, um bocado papel complementar digamos, àquilo que estava a ser feito de descoberta dessa história da antropologia nesse período, a secção de interdisciplinaridades que tinha essa função de suscitar, digamos, debates com colegas que de alguma forma estavam próximos da antropologia. Portanto, eu acho que a revista tinha um perfil, digamos, editorial mais marcado, mais vincado. Isso é bom, mas pronto, surgiu um outro modelo que tem vantagens, mas que tem desvantagens. Isto é, por exemplo, eu noto que a etnográfica podia, isto não é uma crítica, é mais uma constatação, que tem dificuldade em qualquer coisa que seria importante, que é dar uma visão relativamente atualizada e diversificada do que está a ser feito em antropologia em Portugal. Agora, sobre isso, esse eu acho que é um ponto interessante, de facto, até daquilo que dizes, porque eu acho que se a gente quiser perceber a história da antropologia, assim, não tem alguém que é se nós lermos a etnográfica dos anos 90, e até um pouco depois disso, a gente consegue perceber, de facto, o que é que estava a acontecer. A gente consegue fazer a história. E hoje em dia, de facto, isso é muito difícil. Já não conseguimos perceber isso, não é? Essa é uma mudança, de facto, que me parece muito evidente, não é? E isso é engraçado. De facto, estava a pensar justamente nisso. E às vezes, quando a gente pega nas redes antigas, a gente consegue perceber o que é que se estava a fazer naquela altura, como é que a coisa estava a avançar, como é que estava a evoluir. E hoje isso tornou-se... Eu acho que não estamos a facilitar o trabalho aos historiadores da antropologia. Tanto mais que hoje em dia, digamos, o número de potenciais colaboradores portugueses da revista é muito mais extenso do que aquele que havia em 1990, não é? O que eu sinto é que, embora o modelo prevalecente seja um modelo estabelecido internacionalmente, não é? Se calhar há espaço para, digamos, para que a revista continue a refletir, digamos, aquilo que são algumas linhas de força mais estruturadoras da pesquisa em Portugal, quer através de dossiês, quer através de, porque não, de, em alguns casos, voltar
perante pesquisas que todos nós conhecemos que são boas, não é? Pedir aos colegas que, de facto, publiquem sobre essa pesquisa. Claro que, obviamente, não se trata de cancelar o sistema de peer reviewing, mas, de alguma forma, ser mais proativo, não é? Eu acho que o regresso das recensões é importante, porque, no fundo, as recensões permitem acompanhar aquilo que vai sendo feito editorialmente, não é? Embora seja sempre difícil trabalhar com recensões, porque as pessoas consideram isso um material de segunda, não é? Que não vale nas avaliações, etc. Só que é extremamente importante que esse trabalho de acompanhamento que é feito em Portugal seja feito, não é? Eu acho que a etnográfica filiou-se ao modelo dominante e procurou, no fundo, uma internacionalização que no primeiro ano passou sobretudo pelo Brasil, mas tem passado recentemente por outros países da América Latina, para além de, evidentemente, colegas europeus e alguns norte-americanos, mas eu acho que, de facto, tinha que se arranjar uma forma de fazer com que a revista publicasse mais autores portugueses. Até porque, entanto, a revista passou de 2 números por ano para 3 números por ano. E agora, pronto, é só uma ideia que eu tenho. Aliás, eu creio que, no fundo, no que nós estamos a falar é da maneira como muitas pessoas têm interrogado sobre algum dos pressupostos desse modelo de revista, que é o modelo dominante. Por um lado, como vocês sabem, há uma discussão sobre a continuação do peer reviewing anónimo. O próprio sistema de peer reviewing está, em muitos casos, em crise, porque é difícil encontrar pessoas dispostas a isso. E tem havido algumas experiências que, no fundo, mostram que há espaço para tipos de revista ligeiramente diferentes. Era esse, por exemplo, o caso da HAL na primeira série. Hoje em dia, a HAL acho que funciona basicamente como a maior parte das revistas, recebe artigos que são objeto de peer review e são ou não publicados, mas no primeiro momento era uma revista que funcionava de uma forma, com projeto editorial. Nós somos antropólogos, temos algumas digamos, coisas que nos unem e pronto. E esta de alguma forma é a nossa revista com as pessoas que nós achamos que era interessante colaborar. Portanto, eu acho que passos na direção de absorver algumas coisas desses modelos alternativos são importantes. Mas, como eu digo, podem passar por várias coisas. E podem passar também até pela é uma coisa que eu outro dia reparei, porque eu tive que preparar uma coisa sobre aquilo que eu chamo a segunda etnografia do Estado Novo, que é uma etnografia que as pessoas falam basicamente do ferro quando falam do Estado Novo, mas bom, depois do ferro, essa etnografia continuou e teve como protagonista central o Pires de Lima, do Porto, que fundou e dirigiu, durante cerca de 10 anos, a revista de etnografia, que é uma revista de etnografia do regime, e o que é interessante é que eles tinham artigos, tinham recepções e depois tinham eventos. E, portanto, no fundo, independentemente de ser uma revista feita, digamos, de etnografia do regime, eu acho que o modelo quer dizer, era o que estavas a dizer, nós conseguimos perceber o que era a etnografia do regime e os compromissos que fazia com aproximações mais académicas, como o Jorge Dias, alguns autores estrangeiros, se lermos os sumários das revistas. E, de facto, o que é difícil fazer essa história da antropologia hoje a partir da etnográfica, como era possível fazer nos anos 90 e 2000, mas pronto, ganham-se umas coisas, perde-se outras, mas se calhar há um modelo mais equilibrado que é possível de implementar. Deixa-me pegar justamente, há uma coisa que tu recordo justamente da transição para esta comissão editorial, tu tens falado na transição digital, a importância, e de algum modo gostaria de ouvir um pouco como pensas essa transição digital para uma revista como a etnográfica, à luz do que para ti, se me permites também, eventualmente até num registro especulativo, tu consideras que são os desafios mais importantes que se colocam numa revista de ciências sociais, e mais em particular de antropologia, e mais em particular no espaço lusófono, digamos, na grande hegemonia anglófona na qual vivemos, efetivamente?
Não, eu creio que no meu entender, a etnográfica deveria fazer parte, e se calhar já faz parte, de uma reflexão mais geral sobre os modos de diálogo entre a antropologia e a esfera pública. Portanto, isto é, nós temos hoje em Portugal uma disciplina que, no plano académico, portanto, a nível de formação dos estudantes dos vários graus, não é? Primeiro, segundo, terceiro ciclo, como a nível de investigação é uma disciplina amadurecida, com um grau de internacionalização considerável, mas em confronto com períodos anteriores em que a antropologia saltava com facilidade para o espaço público, acho que esse salto hoje em dia não é dado. E eu acho que isso envolve uma reflexão coletiva, que pensa um bocadinho como é que recuperar essa visibilidade da antropologia e a sua introdução no espaço público, tanto mais que, no fundo, a antropologia tem imensas coisas a dizer sobre temas de grande importância política. Contra o racismo, as políticas migratórias, todo o debate agora sobre a devolução de objetos, o património cultural e material. Portanto, tudo isto são coisas que estão na agenda política, mediática, sobre as quais os antropólogos têm refletido, têm investigado, mas o salto, digamos, que é preciso dar de, no fundo, sair da academia para intervir em diálogos com diferentes atores sociais e políticos, eu acho que é muito incompleto, não é? Comparativamente a outros períodos em que a antropologia tinha uma grande visibilidade, até mesmo refletida no modo como vários livros de colegas eram rapidamente recenseados no Público ou no Expresso. E hoje em dia havia vários colegas o Miguel Almeida, por exemplo, que escrevia colunas sobre base, havia outros colegas que escreviam outras colunas, e tudo isso se enfraqueceu um bocado, e eu acho que temos que recuperar esse espírito de pertencermos à cidade, no sentido amplo da palavra, não é? Como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito de várias maneiras e, portanto, muitas delas passam justamente pela exploração das possibilidades que a transição digital tem fornecido. Eu lembro, por exemplo, de uma experiência que eu acho que correu bem, que foi durante a pandemia o site Confinaria. E penso que poderia pensar, de facto, em manter, digamos, um bloco com essas características, e é aí que pode aparecer o espaço da etnográfica, não é? A etnográfica pode ter, no fundo, pode ter uma presença no digital, que não seja só os números estarem disponíveis, open access, mas, no fundo, poder animar um bocado mais esses números e introduzir um conjunto de colaborações, digamos, que, no fundo, façam dessa transição digital da etnográfica uma espécie de Anthropology Today, né? Quer dizer, haver, no fundo, um desdobramento no digital da etnográfica mais leve, mais informal, mas mais em cima dos acontecimenentes e, justamente, intervindo nestes debates, não é? Sobre a forma, por exemplo, estou-me a lembrar que creio que vai haver no Lab into Past um debate justamente sobre a devolução de objetos. Provavelmente seria interessante pudesse estar alguém da etnográfica presente no debate, que filmasse e montasse e que isso estivesse disponível, não é? Portanto, eu creio que, como digo, eu acho que é importante que, estando a antropologia muito consolidada academicamente, não é? E que, no fundo, resista a fechar-se no espaço da academia, não é? E, portanto, que além da circulação entre pares, não é? Que haja uma circulação com a academia, com a sociedade civil,
com pessoas que escrevem sobre os mesmos temas a partir de um ponto de vista mais ativista, uma intervenção crítica, por exemplo, creio que era importante, só para falar de uma coisa que conheço melhor, que ao fim destes anos todos se comece a fazer um balanço do que foi o PCI em Portugal, e eu creio que há aspectos que são preocupantes, nomeadamente a falta de participação das comunidades, digamos, nas propostas que são apresentadas, a maneira como o Ministério da Cultura continua a tratar o PCI como um património de segunda, enquanto que os museus que pertencem à Rede Nacional dos Museus a sua entrada na Rede Nacional dos Museus é aprovada no Conselho Nacional de Cultura com um dossiê relativamente bem elaborado. Digamos, a inscrição de determinados bens imateriais na lista de património cultural e material não vai ao Conselho Nacional de Cultura, é decidido internamente pelos serviços do Ministério da Cultura. Isto é um património de segunda, porque é que um tem um tratamento e outro tem outro tratamento. Mas acho que há espaço para isso e que é um espaço de intervenção, de interlocução com outros atores, com a sociedade, e se calhar a etnográfica pode ter um papel importante a desempenhar aí. Sim, pois, eu acho que, enfim, se me permite essa nota, eu penso que a ideia deste site é justamente essa, ou seja, também é permitir o maior imediatismo, digamos assim, porque às vezes aquilo que talvez falte é essa capacidade de reação em relação aos acontecimentos, não é? E porque, isso que tu dizes, ou seja, eu acho que de facto se perdeu muito essa presença da antropologia, a questão é saber de onde é que vem essa perda, de facto, se é responsabilidade, e certamente é responsabilidade também parte nossa, porque se calhar precisamos de maior reflexão antes de nos pronunciarmos, e esse espaço que vai perde-se, digamos, a oportunidade de participar. Eu acho justamente que este site pode ter essa capacidade e essa dimensão de ser mais imediato, digamos assim, e pensar as coisas que estão a acontecer e entrar nos debates que estão a ocorrer no momento de uma forma, se calhar, mais direta. Não é? Isso parece-me, de facto, uma boa ideia. Mas que se prende, por outro lado, também a estas transformações, e para voltarmos à questão das transformações, que falavas também em relação à revista, mas também no campo editorial, não é? Ou seja, por um lado a digitalização, mas também, de facto, por outro lado, algumas transformações que têm a ver com questões de visibilidade. Por exemplo, um aspecto que aparece cada vez mais evidente é esta questão das grandes revistas, do pagamento para aceder a essas grandes revistas, de pagar para publicar. Como é que tu dizes isso? Porque isso é uma diferença muito grande, voltando uma vez mais a esse passado que tu referias, em que a gente, em vocês, quase tinham que dizer, publica. Agora tinha o contrário disso. Como é que tu olhas para essa mudança? Eu conheço esse sistema de as pessoas pagarem para serem publicadas, não da área da antropologia ou das ciências sociais, mas de outras áreas, não é? E, portanto, obviamente que a minha opinião é de que nem pensar, não é? Quer dizer, se alguém devia ser pago, era o autor e não propriamente a revista. Por outro lado, em relação aos modos de acesso às revistas, penso que a política que nós defendemos em Portugal, e que é defendida até a nível da União Europeia, é a política do Open Access, e, portanto, que muitas dessas revistas, para mim, é incompreensível que continuem, digamos, nesse registro em que, digamos, as pessoas têm que aceder a elas, digamos, ou pagando, ou recorrendo às bases de dados das respectivas universidades, esse acesso através das bases de dados das universidades restringe o campo, não é? Isto é, quer dizer, no fundo estamos a assumir que a antropologia e outras ciências sociais são uma coisa meramente académica e que não interessa que o grande público tenha acesso. E eu acho que esse é um princípio que é discutível, pronto, tanto mais que, no fundo, os colegas que publicam nessas revistas muitas vezes fazem porque tiveram projetos financiados pela União Europeia e, portanto, quer dizer, não faz sentido que, digamos, que esses projetos não possam ser divulgados sem essa obrigatoriedade, digamos, de haver um acesso seletivo aos resultados de uma investigação. Portanto, eu sou completamente a favor do Open Access, creio que ele é sobretudo difícil de implementar em termos das revistas major, não é? Mas acho que
tem que se manter a pressão nesse sentido e sou absolutamente contra pagar para publicar. Mas, também, ainda obviamente, convidando seguramente a um registro mais especulativo, mas também faz falta, desde a tua condição, seguramente, não só de cena da antropologia portuguesa, mas também do primeiro editor, diretor da revista etnográfica. Tu, como é que vês se me permites, conjuga aqui duas questões. Como é que tu vês esta possibilidade de uma revista como a etnográfica ser, na verdade, uma revista para um grande público? Já o disseste de certo modo, e justamente cumprindo, se me permites, esse ideal de poder também realizar essa transferência de conhecimento para o espaço público, num país no qual estas duas áreas de conhecimento irmãs, antropologia e sociologia, não têm propriamente um estatuto paritário. Sabemos que a sociologia fala mais e fala mais alto no espaço público do que a antropologia, parece-me evidente. Por um lado, portanto, e para não complicar muito a pergunta, como é que fez esta possibilidade etnográfica servir quase como uma revista que possa ser lida, e neste caso aumentamos muito mais os públicos da revista, e por outro, também é uma questão que me parece importante, já mencionada e suscitada por vários colegas ao longo desses anos. Recordo-me já há mais de 20 anos que se ouve falar disso, até nos congressos luso-afro-brasileiros de ciências sociais, da possibilidade da língua portuguesa, de facto, e até associada ao castelhano, ao espanhol, poder servir essa criação do espaço contra-hegemónico. Não só de difusão do que é escrito e é produzido, mas, sobretudo, essa contra-hegemonia também a partir do que sabemos, que é, ao escrever numa determinada língua, também estamos a dizer o mundo e a representar o mundo de uma outra forma, ou seja, estamos também a produzir uma epistemologia mais inclusiva. Quer dizer, eu começo pela última questão. Eu acho que sou absolutamente defensor da importância do português como língua de comunicação. Eu compreendo que, obviamente, é importante publicar na língua franca da academia, que é o inglês, e penso que a esse respeito nós não nos podemos queixar muito na antropologia portuguesa. Há vários colegas a publicar artigos, ou, em alguns casos, livros em inglês, e isso é importante para estabelecer essas vias de comunicação com outras tradições nacionais de antropologia, para estarmos inseridos nos debates internacionais, mas eu creio que, dependendo muito das pesquisas que as pessoas fazem, que é importante não deixar de fora o português, por duas razões. Em primeiro lugar, há certos temas que, obviamente, digamos, não interessam muito a um público internacional, mas podem interessar a um público português, não é? Portanto, eu acho que há certo tipo de artigos ou de livros que, no fundo, digamos, é importante que circulem em português. Isto é, se eu escrever uma coisa em inglês sobre, para dar um exemplo, sobre o tambor de Minas, São Luís do Maranhão, eu sei que essa coisa não vai ser em inglês, não vai ser lida em São Luís do Maranhão. Se eu publicar a mesma coisa em português, sei que tem uma possibilidade de circulação maior, não é? E, portanto, eu acho que, por vezes, as pessoas fazem automaticamente a primeira escolha, eu vou publicar em inglês, mas, em alguns casos, deviam fazer a segunda escolha, que é publicar em português, porque, não apenas porque certos temas, digamos, são de mais interesse para pessoas que falam português, e, portanto, há aí uma audiência maior, mas como a publicação em português é uma condição prévia, digamos, para justamente aquilo que estamos a falar, de, no fundo, sairmos um bocadinho fora do âmbito estrito da antropologia. São dos públicos, no fundo. E eu, portanto, sou muito defensor da construção de uma política de publicações em que as pessoas continuem a publicar em inglês, mas reservem um espaço considerável para o português. Por outro lado, sou defensor de que os antropólogos devam pensar em conteúdos menos
académicos. Eu posso falar um bocadinho da minha experiência. Eu quando pesquisei comecei a minha pesquisa sobre festas do Espírito Santo dos Açores, em Santa Maria, a primeira coisa que fiz foi um livrinho que foi editado na altura pelo Instituto Português de Património Cultural, que era uma etnografia das festas em Santa Maria. Na realidade, mais na freguesia onde eu tive, mas depois apanhando as restantes freguesias. E era um texto, enfim, com o intuito, sobretudo, de apresentação etnográfica das festas. Bom, este livro circulou muito bem. Circulou muito bem porque as pessoas, aquelas que sabem ler, digamos, leem o livro e conseguem acompanhar o texto, mas não conseguem, por exemplo, acompanhar a tese. Não é? E, portanto, eu acho que, por vezes, nós temos que pensar em produtos que no fundo, reabram essas linhas de diálogo com os nossos interlocutores, que lhes devolvam o resultado da pesquisa e que abram as interlocuções para isso. Eu fiz, com a minha pesquisa em São Luís, fiz um site que se chama um site consagrado a um terreiro, com coisas muito simples, não é? Eu entrevistei entrevistas curtas de quarto de hora, 20 minutos, de todas as filhas desse terreiro, entrevistei o Pai de Santo, entrevistei um encantado em cima do Pai de Santo, tenho material sobre as festas do Espírito Santo, tenho algumas fotografias, e está lá esse site, que tem o nome do terreiro, ele é Cheio Baizou, não é? Da mesma forma, um dos produtos principais que saiu da minha pesquisa e da pesquisa de outros colegas, o José Mapreu, a Filomena Silvana, a Glória Sá, foi uma webpage que dá um retrato das festas do Espírito Santo na Nova Inglaterra e no Canadá. E, portanto, pronto, e no fundo o que tem é, para além de um conjunto de informação geral sobre o número de festas, as origens, etc., depois tem uma ficha individual sobre cada festa, mas isto no total representa 700 páginas. E eu acho isso muito importante, o site é bastante visitado, mas lá está, faz essa introdução neste caso, com as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem a equipa trabalhou. E pronto, eu acho que no fundo o desafio é também isso, percebermos que há formatos de publicação e de comunicação de resultados que têm que abrir mais para fora dos estribos à gente académica.